Boa tarde, gente. Professor Itamar Gaudêncio. Vamos falar um pouquinho de história do direito, um pouco do nosso material, um resumo, para que vocês já possam ter alguma atividade. De antemão, quero dizer para vocês que nós já passamos para todos vocês aí uma atividade, tá? Uma atividade em que vocês poderão utilizar aqui os materiais que eu passei, direito grego antigo, Mesopotâmia, Egito Antigo, sociedades primitivas, tá? Cada um desses aqui, vocês vão fazer as seguintes atividades. Vamos voltar aqui. Essas atividades, gente, elas estão valendo a prova de vocês, tá? Essas atividades estão valendo a prova de vocês. Vamos lá para o nosso material. Tá? Nós temos aqui 3 questões. O direito das sociedades primitivas, qual é essa concepção que tem? Então, na sociedade primitiva, você não, aspas, inclusive, sociedade de caçadores e coletores, em algum outro momento da história, sociedade diferenciada da nossa sociedade ocidental atual, a concepção de direito está muito misturada com tradição, com família, com práticas religiosas. Então, com caça, com pesca, com controle da natureza. Então, é interessante que vocês observem isso para vocês dizerem, olha, a concepção de direito não existia, a palavra direito, mas que existia era em relações sociais permeadas por questões que, horas, eram regras de convivência misturadas com regras morais, inclusive misturadas com a questão também religiosa. O segundo ponto que vocês vão analisar é a sociedade do Egito e da Mesopotâmia. Ora, na sociedade do Egito, a gente tem a figura do faraó, sociedade teocrática, com uma tradição econômica ligada a questão de uma servidão coletiva em que trabalhava muita produção agrícola, expansão do império, etc. Um grande império, e que no campo do direito está muito voltado ainda à prática religiosa, os seus deuses, o seu panteão de deuses, e na figura do faraó. Ou seja, a decisão de direito, entre aspas, estava focada na figura do faraó, estava focada na figura do faraó. No caso da Mesopotâmia, temos uma estrutura parecida, muito próxima, ali no Oriente Próximo, hoje chamado de Oriente Médio. Hoje seria o atual Iraque, ali, com várias cidades-estado de Ur, Babilônia, dentre outros. O que é interessante? O Código de Hammurabi. Pela primeira vez na história, pelo menos é colocado assim, de maneira, vamos dizer, factual. Com certeza, essas concepções de regras, de punições, elas vão existir em várias sociedades. Mas no caso ocidental, o Código de Hammurabi se torna importante porque dá uma ideia de mito de origem do direito. A gente vai discutir isso. A gente precisa entender o seguinte, que tem uma importância. Porque pela primeira vez se coloca regras de punição de convivência. Qual é o problema? São regras desproporcionais, porque aí você tem um grupo que vai sobreviver e que vai trabalhar em sociedade com relações de poderes, com desproporção das punições. Se roubava, cortava uma mão, se roubava de novo, cortava outra mão. Se matasse alguém, também seria morto. Ou seja, a lei do olho por olho, dente por dente, que no caso do nosso direito não cabe. Tá? Em relação ao direito grego antigo, aqui pede para citar 3 características para explicar, né? Então, uma delas que a gente tem é a questão da democracia, acho que é importante vocês explicarem. É uma democracia fechada num grupo de privilegiados, é a ideia do demos, de famílias, em que elas se reúnem e naquela reunião, nas praças públicas, elas tomam as decisões da cidade. No caso, cidades gregas como Atenas, principalmente, é a maior representação da democracia, porque Esparta, dentre outros, não tem toda essa representação da democracia. Certo? Uma outra característica, a ideia de autodefesa, mas com a participação de pessoas que poderiam nos defender, chamadas de logógrafas. Uma ideia, um embrião aí do que seria um advogado. O cara que era bom de oratória e entendia das leis. Um ponto importante é a ideia de direito público e de direito privado, ainda muito misturada, mas já começa a aparecer essa ideia do que seria público e privado naquela concepção. O direito escrito também existia, mas em menor quantidade se comparado a Roma. Então, aí umas 3 características para vocês. Essa avaliação, isso aí vale prova, gente, por isso que eu estou pedindo para que vocês façam. Beleza, galera? E aí nós vamos para o material de direito. Tá? O direito romano,
ele já tem uma questão no âmbito formal material muito forte, ou seja, há uma escrita dessas normas, e já se começa a se falar, está na lei, como se Pilatos só julgar Jesus, segundo alguns teóricos, diz assim, esse homem não fez nada para o império. Por que ele não fez nada? Porque não estava escrito, não tinha nada quebrado. Dizer que era rei de judeus não seria crime, era algo atípico. Começa a se ter essa ideia da tipicidade e a discussão material. Qual a matéria que você está discutindo? Então, a gente tem uma ideia de desigualdade muito grande no Império Romano, esse é o quarto material que eu estou passando para vocês, e isso influencia no nosso direito no campo conceitual, já que o direito clássico romano ele vai ser reinterpretado aí naquela discussão naturalista da Revolução Francesa. Também nós temos aí a ideia do casamento com uma ideia do privado, então a relação do público e do privado ainda muito ligado, ou seja, o crime, o homicídio ainda era um crime privado, mas que o Estado deveria punir. O direito romano ele é importante porque ele vai vigorar por muitos séculos, fortalece o direito privado, fortalece o direito civil, fortalece o direito canônico. Ou seja, as relações entre os civis, as relações comerciais, as relações de casamento, as relações entre o Estado e o cidadão, ou seja, aí sim, um direito público você vai ter nesse momento. Diferente de outros no nosso momento agora, mais importante porque influencia, tanto que nós usamos o latim ainda para designar algumas questões no nosso direito. Tá? Então, já é uma ideia da positivação das normas, apesar que o direito romano também trabalhava com uma ideia de tradição. Então, o direito à propriedade, do uso do gozo da propriedade, da legítima defesa da posse, tudo isso dentro do direito romano. Uma outra questão importante, relação do naturalismo e a interpretação que se tem das leis romanas no século XVIII, ou seja, uma reviravolta no sentido de entendermos o que é o direito. Então, falamos da divisão do direito no período histórico da cidade-estado romana e como ela se expande, é claro que a república é um momento que você tem uma maior democracia por fortalecer as decisões colegiadas do próprio Senado. Então, são dicas aqui para vocês do direito romano, claro, de uma maneira mais curta, porque trabalhamos dentro da plataforma. Beleza, galera? Deixa eu colocar aqui, tirar essas questões. Já colocamos o quarto material. E aí, gente, para a nossa prova, já valendo 4 pontos, né, vamos criar uma atividade. Essa atividade aqui, olha, atividade do dia 11/10, ela é colocada como uma atividade que vai valer a nossa primeira NPC. Então, façam. Quem não fez, por favor, faça. E agora nós vamos inserir uma nova atividade, tá? Para que vocês possam, atividade do dia 13/11, valendo para a segunda NPC, tá, gente? Tá gravando nossa aula. Tá gravando a nossa aula aí para a gente poder trabalhar essas questões. Beleza, galera? Não esqueça disso aí. Deixa eu colocar para compartilhar novamente. Vamos compartilhar, Itamar Gaudêncio, para que os nossos amigos e amigas possam visualizar aí a plataforma. Bom, nós já falamos aqui no nosso material, agora nós vamos para cá. Certo? Vamos para a nossa plataforma aqui. Essa atividade aqui, vamos voltar para a atividade 1, olha, atividade 1. Por favor, gente, façam, vai valer a nossa segunda NPC, ok? A atividade 2, vou colocar para vocês agora. A atividade 1 vale para a primeira NPC, tá? Que são aquelas 3 questões. Vai ser a nossa prova, valendo a primeira NPC. Então, faça, por favor. Essa atividade agora vai valer 4 pontos para a nossa segunda NPC. Beleza? E tudo que eu estou passando vai cair na nossa prova. Primeiro, segundo, terceiro, quarto slide. Beleza, galera? Vamos criar a atividade. Então, vamos criar aqui. Cite e explique suas características do direito romano. Beleza, galera? Vamos fechar aqui.
Eu não salvei. Cite e explique duas características do direito romano. Agora sim, confirmar e gravar. Acho que agora foi, não é possível. Agora, gente, esse aqui vale 4 pontos para a nossa atividade, tá? Na segunda NPC, beleza? Todo o material que a gente está vendo vai cair na prova da segunda NPC, beleza? E a gente vai fazer um grande aulão aí de história do direito, tá? A galera, valeu. Vamos interromper nosso compartilhamento. Espero que tenham entendido, né, nossa aula. E até a próxima. Valeu.